E aí, pessoal, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Primeiramente, boa semana para todos. Vamos passar apenas por algumas notícias esportivas. A decisão da final da Copa do Brasil, né? Saíram os mandos de campo. Foram sorteados os mandos de campo. Vamos falar de Flamengo. Vamos falar um pouco das possíveis saídas do Corinthians. Uma delas já está confirmada, né? O Murilo já vai sair mesmo, vai para o Nottingham Forest. São Paulo, vamos falar de São Paulo, vamos falar de Vasco e vamos falar de Palmeiras para finalizar, né? Ainda tá, ainda tá gerando muito debate, né? Muito debate. E aqui eu procurei ler um pouco mais, né? Eu procurei me informar um pouco mais e hoje eu tenho outra opinião. Na verdade, é a mesma opinião que eu tinha ontem. É que ontem eu tinha um entendimento, hoje eu tenho outro entendimento e eu estou tendendo mais a esse outro entendimento, tá? Bom, bora, vamos com calma. Vamos primeiramente falar sobre a final da Copa do Brasil. O São Paulo vai decidir em casa, hein? São Paulo vai decidir em São Paulo, no estádio do Morumbi. Então, o primeiro jogo vai ser no Maracanã. Tinha muita gente pessimista, né? Tinha muita gente pessimista. Falou, Flamengo, Maracanã, é lógico que a final vai ser lá, né? O jogo da volta vai ser lá. Não é bem assim, gente. Às vezes as coisas acontecem, né? E as coisas acontecem e é um bom momento para o São Paulo, hein? É um grande momento, uma grande oportunidade de conseguir esse feito inédito, de conseguir esse título inédito, que é a Copa do Brasil. E vivendo o melhor momento que é o próprio Flamengo, né? Jogando pelo menos um futebol mais organizado, um pouquinho mais competente, né? Então, vamos lá, vai. Os jogos acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro. O campeão leva 70 milhões, enquanto o vice fica com 30, né? Esse valor aqui deve fazer os olhos do presidente Júlio Casares, o presidente do São Paulo, deve fazer o presidente Júlio Casares brilhar, né? Os olhos do presidente, tá aqui a taça da Copa do Brasil. Aqui sobre lateral direito Rafinha, né? Algumas aspas, é o título que falta para o clube. Desafio grande. Caminhada foi terrível até aqui. Estamos preparados para. Então estamos preparados. O português hoje não tá legal, tá? Pedi desculpas aqui. Esse aqui vai ser um dos personagens. Esse pode ser um dos personagens, né? Da conquista do título da Copa do Brasil. Se assim acontecer. Só que ele precisa jogar bola, né? O Rafinha oscila muito. É um cara que, apesar da idade, consegue ainda fazer bons jogos. Eu me recordo que contra o Palmeiras, nessa mesma Copa do Brasil, o Rafinha jogou pra caraca, né? O Rafinha, cara, na parte dele ele arregaçou, né? Ele acabou com o jogo na parte dele, né? Escolher se decide fora ou em casa é circunstancial. Sabemos que teremos dois jogos, teremos que tentar ganhar os dois jogos para sermos campeões. A dificuldade não vai ser onde jogar, a dificuldade vai ser o São Paulo. Definiu bem o São Paulo, né? Acho que falou tudo o São Paulo. A dificuldade não é onde vai jogar, a dificuldade é jogar contra o São Paulo do Dorival Júnior. Time extremamente competente, muito bem organizado, obviamente, vivendo aí de dois jogos muito ruins, mas eu acho que é natural, né? A gente falou muito sobre isso ontem dessa queda do São Paulo. Deixei a minha opinião, pelo menos, se você não gostaria de saber um pouco mais, fica o convite para acompanhar o podcast de ontem, tá? Vamos sobre estatística, né? Estatística, o campeão da Copa do Brasil é o visitante do jogo da volta, em 55% das vezes, né? Então, se para o torcedor São Paulino, acho que tem que se apegar ao segundo jogo ser no Morumbi, né? Tem que se apegar a este fato, o fator torcedor e fator Morumbi é algo muito importante e é muito determinante para o São Paulo nessa temporada, né? O que o São Paulo vem fazendo jogando como mandante é espetacular. Fora de casa é outra história, não vamos falar fora de casa, mas dentro de casa é espetacular. Mas para o torcedor rubro-negro, se vale de alguma coisa, se até para superstição tá difícil, pelo menos na estatística, 55% o visitante do segundo jogo é campeão da Copa do Brasil, né? 33 das 33 decisões da competição com mandos distintos, 55% das 33 decisões acabaram com a equipe visitante do segundo jogo, tá? Vambora, aqui desde 89, né?
18 vezes a torcida da casa sentiu um gosto amargo. Que curiosidade, né, mano? Que doideira, né? Títulos fora de casa aqui, ó. Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Paulista, Flamengo, Fluminense, Santo André e por aí vai, né? Atlético Paranaense, o Corinthians é o visitante mais indigesto, hein? Vambora, vamos seguir com o Flamengo aqui. Maracanã inicia a reforma do gramado e corre contra o tempo para a final entre Flamengo e São Paulo, né? Vai ter que correr contra o tempo mesmo, porque o gramado não tá legal, né? Os últimos jogos lá até que deu uma segurada boa, mas não o suficiente para um espetáculo como é a final da Copa do Brasil, né? Vamos ver se dá tempo de fazer uma coisa legal, né? Vamos ver se dá tempo de fazer uma ajeitada ali, uma manutenção bacana, tá? Vamos seguir. Ainda sobre o Flamengo, demissão de Sampaoli é debatida, mas manifesto de Landim adia o fim da relação, tá? Distanciamento do argentino de diretores e jogadores segue inalterado. A saída em 2023 ainda pode... Eu acho que vai acontecer a saída do Sampaoli, tá? Acho que vai acontecer. Eu acho que o Landim, obviamente, deve tentar segurá-lo até o jogo da final da Copa do Brasil, até o jogo contra o São Paulo, mas eu não sei não, do jeito que tá a coisa, eu não sei se é melhor demitir agora e trazer um outro treinador, pelo menos para mudar com o aspecto da mobilização, né? Porque os atletas a gente sabe que joga bola. Agora você precisa dar uma chacoalhada, né? Você precisa ter aquela mobilização. E eu não sei se de repente valia mais a pena tentar. É óbvio que é uma manobra de altíssimo risco, né? Mas, cara, do jeito que tá é realmente constrangedor, né? Chega a ser constrangedor. Enfim, vamos ver, né? O que decide, mas certamente que não continua para o ano que vem. Certamente que não continua ano que vem. Tá, vamos ainda sobre o Flamengo, para finalizar as notícias de Flamengo, lesionados Arrascaeta e Luiz Araújo, né? Se lesionaram no último jogo válido pela Copa do Brasil. São dúvidas para a final contra o São Paulo, né? São desfalques importantes. São desfalques muito importantes. Eu acho que das contratações dessa temporada, o Luiz Araújo tem sido o melhor e o Arrascaeta é um dos melhores atletas em atividade no futebol brasileiro, né? Um dos mais talentosos, pelo menos, né? Junto ali com... Eu coloco o Arrascaeta ali naquela prateleira com o Renato Augusto, com o Lucas Moura, com o Luiz Soares, com o Hulk, né? Eu coloco o Arrascaeta nessa mesma prateleira. O Luiz Araújo, para mim, é a melhor contratação do Flamengo nessa temporada, pelo que a gente viu até agora, né? Até o final do ano tem muita coisa para acontecer, mas até agora eu acho que o Luiz Araújo tem sido o melhor, né? Ambos foram diagnosticados com problemas no bíceps femoral da perna esquerda, cara. Que curioso, né? Os dois atletas com a mesma lesão e a gente ouve setoristas do Flamengo falando dos treinos do Sampaoli que são muito intensos e levam os atletas à exaustão. Curiosamente, dois atletas tiveram problemas, cara, o mesmo problema, né? O mesmo problema. Então é coisa assim da gente pensar, cara, será que o treinamento tá correto, né? Quem sou eu? Eu não tô aqui criticando, não, porque eu não conheço, eu não sei nada de preparação, não sei absolutamente nada, eu sou leigo mesmo. Eu só tô me questionando, será que, cara, os dois tiveram o mesmo problema? Não é possível, né? Não é possível. Vamos embora, vai. Vamos com as notícias de que é agora. Vamos, já que a gente está falando de Copa do Brasil, vamos para São Paulo, né? Vamos para o São Paulo. O presidente diz que São Paulo não venderá jogadores e quer Lucas Moura em 2024. Cara, se o Casares conseguir a permanência do Lucas Moura, vai ser a maior e a melhor contratação do futebol brasileiro da próxima temporada. Eu já cravo aqui. Eu não preciso de muito para falar isso, não. Já é a melhor contratação disparada dessa temporada, pelo que ele vem fazendo. Se conseguir acertar a permanência em 2024, e olha, do jeito que o Lucas está vivendo essa relação bacana com o torcedor, eu não duvido que ele fique, não, tá? No começo, eu até achava que, poxa, o Lucas tá muito querendo ainda ficar fora do país, sabe? Levantar uma grana, até porque tem filho pequeno, né? Questão de educação, segurança, tem tudo isso. Essas coisas pesam, não tem jeito. Não adianta a gente falar que,
ele tem muito dinheiro, aqui ele pode pagar as melhores escolas. Gente, mas é a questão de privacidade, de segurança. Por mais que você pague as melhores escolas, mora em condomínio fechado, você morar no Brasil é uma logística, é uma situação totalmente diferente, né? E outra que você não tem o mesmo aporte financeiro em termos de salário que você poderia receber até no próprio Estados Unidos, né? É óbvio que com o título de Copa do Brasil, isso aí daria uma turbinada numa proposta salarial do Lucas Moura, mas vamos ver, né? Eu acho que a possibilidade aumenta, pelo que ele tá vivendo. Ele, cara, ele se emocionou muito quando ele fez o primeiro gol, né? Então eu acho que se vier um título, se conquistar um título, então vai ser um negócio de louco. Eu acho que ele vai ficar assim por puro coração mesmo. O Lucas, eu acho que ele vai querer ficar. Se conseguir, ainda, cara, ainda mais de Copa do Brasil, hein? Vamos ver aqui algumas palavras do Casares. Dinheiro sempre é importante, mas o São Paulo trilha caminho de quem sempre espera legado esportivo. Não vendemos ninguém na janela. Não vamos vender ninguém. Aqui é a palavra do Júlio Casares, tentando dar uma tranquilizada para o torcedor, né? Para nós, o aspecto financeiro é importante, mas mais é o legado esportivo e o São Paulo voltando a ser protagonista. Não faço nem contas para isso, completou Júlio Casares. Uma postura diferente, por exemplo, vem adotando o Corinthians, tá? Só para finalizar aqui, já que o Júlio Casares falou que não vai vender ninguém, clube inglês, caso Brentford, prepara oferta para contratar o Wellington, hein? A gente deve se reunir com o Tricolor nessa semana. Vamos ver o quanto que o Casares está convicto de que os números não, não importam neste momento, né? O Brentford da Inglaterra prepara uma oferta para o lateral esquerdo Wellington, jogador de 22 anos, vem sendo titular na ausência de Caio Paulista, lesionado e tem se destacado, hein? Tem alguma palhinha da possível proposta? Não tem, né? Não tem. Bom, já que eu citei o Corinthians, além do Brentford, o CSKA da Rússia já demonstrou interesse em Wellington. Bom, já que eu citei o Corinthians aqui, de que o Casares não vai vender ninguém e o Corinthians segue numa outra pegada, né? Vamos lá então. Murilo viaja para assinar com o Nottingham Forest e desfalca o Corinthians na Sul-Americana, né? Zagueiro foi liberado pela diretoria para ir para a Inglaterra e selar acordo com o novo clube. O Murilo, a passagem dele pelo Corinthians já acabou, gente. Não adianta a gente ficar, foi liberado, né? Não, já acabou. A passagem dele pelo Corinthians já acabou. Isso é uma coisa assim, o torcedor não pode mais contar com esse atleta, né? O Luxemburgo e o torcedor, né? Não deve mais jogar. Já nem jogou no último jogo, né? Por uma questão assim de preservar também, né? Deixa o cara, depois joga mal, o torcedor fala que tá com a cabeça na Inglaterra, então eu acho que nem deve jogar. Ele, por mais que ele legalmente possa jogar, o Luxemburgo ele sempre fala dessa coisa de preservar, né? Ele não vai expor o atleta a uma partida ruim e depois sair do Corinthians como um grande mercenário, né? O que ele não é. Ele tá focado na carreira. É a maior contratação de um lateral, gente, de um zagueiro na história, né, do futebol brasileiro. Se eu não me engano, é isso. É o valor mais alto já pago por um zagueiro no futebol brasileiro. Então o clube inglês vai adquirir 80% de direitos econômicos por mais de 13 milhões de euros. Cara, o valor é muito alto. Para um goleiro é muito alto, gente, né? Deixa eu ver se tem aqui, se fala se é a maior contratação mesmo. Eu acho que as maiores cifras para um zagueiro, né, no futebol brasileiro. Então não tem como você segurar, né? É impossível, cara. É impossível. Por mais que, assim, o Duílio tá desmanchando o Corinthians. Cara, não tem como, gente. Não tem como. É assim, você aceita 13 milhões, no ano que vem ele pode estar valendo 5. É um risco muito grande. Eu citei várias vezes aqui, por exemplo, a base do Palmeiras recentemente, que era tida como uma das melhores do país, hoje, até pelo bicampeonato na Copinha, a melhor base do país. O Palmeiras não consegue vender os seus jogadores da base por esses valores. E assim, a melhor base do Brasil. Então, assim, é óbvio que para alguns o Palmeiras segura, eu acho, né? Não deve cair na mídia todas as propostas. Algumas eu acho que o Palmeiras diz não. Mas o Palmeiras pode dizer não. Vem um clube e oferece 13 milhões para um zagueiro do Palmeiras, da base. O Palmeiras pode falar não. E vai falar não mesmo. Não.
Eu imagino, 13 milhões não, é muito, né? Mas vem para uns. Porque a base é muito jovem, né? Se bem que o Murilo também é muito jovem, mas enfim, sei lá, pensando num atleta aí de 17, 18 anos, né? Chega aí um clube inglês e eu pago 10 milhões, né? 10 eu acho que é muito também, sei lá, paga 7 milhões. O Palmeiras falou não, né? Ainda mais que agora com o Corinthians vendendo por 13. O Palmeiras vai falar não, e o Palmeiras pode. Ah, mas no ano que vem pode estar valendo 5 milhões. Não, não interessa. Sim, dinheiro é bom, mas a gente não precisa, né? A gente não precisa. Então, Corinthians hoje não pode se dar esse luxo. Lamentavelmente, cara. Ah, eu sei que tudo não é dinheiro. Mas tudo não é só sobre dinheiro. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu entendo isso. Mas essa aqui, cara, eu tô com. Eu tô com o Duílio, cara. Assim, ele fica de mãos atadas. O que, que ele vai fazer? O atleta quer ir. O agente quer vender. É uma oportunidade para o Corinthians. O Corinthians ainda vai. Eu acho que, se eu não me engano, o Corinthians ainda vai ter direito a 20% numa possível revenda futura. Cara, assim, é um baita negocião, cara. Assim, não vai ter como segurar o cara. Se eu segurar, o cara vai forçar para sair, né? Então, assim, melhor liberar o cara e vender pelo maior venda de um zagueiro no Brasil. E ainda a gente vai ter uns 20% numa revenda futura, numa possível revenda futura. Não tem como, você fica de mãos atadas, né? O torcedor fica bravo e eu entendo o torcedor, mas não tem. O torcedor fala em desmanche, de certa forma tem um certo desmanche, mas não tem como, não tem o que fazer, né? É o profissional, o dirigente fica de mãos atadas, né? Só para finalizar, né? O West Ham procurou o Corinthians por Yuri Alberto, hein? Tem torcedor até que falou, leva, né? Tem, tor... Tem torcedor que tá falando para levar logo, leva. Qualquer valor, leva logo, né? Tem torcedor que, pelo amor de Deus, gente, não é assim, né? Não é assim, cara. O Corinthians não fez um esforço pro Yuri Alberto à toa. E eu acho o Yuri Alberto ainda, por mais que esteja vivendo um mau momento, eu acho o Yuri Alberto ainda um jogadorzaço, tá? Jogadoraço. Ele, obviamente, está passando por um mau momento, que é das técnicas, decisões duvidosas, né? Às vezes pisa na bola, erra passe de 3 metros. Cara, ele tá com alguma coisa tá tirando o foco dele. Não sei se é uma mal proposta, alguma coisa, mas o cara não chega no status que ele chegou se fosse perna de pau, né? Se fosse um pé de rato, como diria o craque Neto. Tá, o valor da proposta não foi uma proposta de fato, uma oferta, né? Não foi, cara, assim, uma proposta com valores em papel, né? Foi uma oferta. Fiz uma oferta, ó, o que você acha de 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos? O Corinthians disse que não, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa negociação, tá? 18 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Lembrando que 50% é do Zenit e 50% do Corinthians, né? Então, com essa venda, o Corinthians ficaria com metade, o equivalente a 47,5 milhões na cotação atual, pois venderia 30% e manteria outros 20% do atleta, que é uma negociação razoável, tá? É de um valor razoável ainda. Eu acho ainda um valor razoável. Mas o Corinthians, cara, o Corinthians abriu mão, por exemplo, de Robert Renan, que era tido como uma das grandes promessas da base do Corinthians. Zagueiro Robert Renan. Para quem não se recorda, e muitos torcedores ficaram bravos, né? Com a negociação que foi feita, vendendo trocando jogadores a preço de banana. Então o Corinthians agora, né, agora é uma questão de tudo bem, sim, se a gente meio que ressarce o que a gente investiu, mas eu quero ganhar mais, né? Aí nesse ponto eu entendo. Às vezes o torcedor fica lá, pô, mas recebeu um pouco a mais, vende, né? Não, gente, também não pode ser na emoção, né? Não pode dar uma emocionada, né? Volto a repetir. Aqui, ó, Yuri Alberto foi contratado em definitivo pelo Corinthians há 7 meses. O negócio no Zenit envolveu a ida de Robert Renan, Duqueiroz e Gustavo Mantuan. Por isso que o torcedor ficou na bronca, mas é da base do Corinthians, né? O Robert Renan. Disseram até que, e eu acredito, brincaram, mas eu acho que isso vai acontecer. Robert Renan vai valer mais do que ele, vai valer muito mais do que ele, pelo valor que ele saiu, né? Eu achei uma doideira, mas assim, se pagava, né? Porque o Yuri Alberto fez uma boa temporada o ano passado com o Vitor Pereira, né? Na época, o treinador do Corinthians.
Então, o valor é ok, tá? É ok, mas nesse, aí nisso eu concordo também com o Duílio. Segurar o Murilo não dava e vender o Yuri Alberto por esse valor, eu acho que, cara, força um pouquinho mais. Os caras vão oferecer mais, se quiserem mesmo, né? Diz que veio um representante pro Brasil. Se, pô, os caras se dá o trabalho de mandar alguém pro Brasil para fazer uma oferta, não uma proposta oficial, mas pelo menos uma oferta, cara, os caras têm mais pra pôr na mesa, né? E ali, cara, e é West Ham, né? É clube inglês. Então, em inglês, eles estão oferecendo em euros, mas os caras recebem em libra lá, né? E a libra vale mais que o euro. Então, eles certamente podem, se for para colocar mais 2 milhões aqui, é tranquilo para os caras, né? E 2 milhões acho que ainda não vale. Acho que dá para negociar e os caras conseguem subir essa proposta aí para mais de 20, 21, 22. Eu acho que dá para acontecer. E aí cabe ao Corinthians entender o momento do atleta e também o quanto que ele pode valorizar no Corinthians. Porque do jeito que tá, ele não vai se valorizar muito mais que isso, não. Tá? Bom, bora. Vamos finalizar aqui com as notícias do Vasco e do Palmeiras sobre o Payet, né? Treinando em 2 períodos, sem folga. Ele não pôde jogar contra o Palmeiras, estava cumprindo uma suspensão que ele tinha acho que do futebol, da onde que ele estava. Cara, assim, era uma suspensão que ele tinha da onde ele veio, né? Esqueci agora. Vamos ver se tem mais detalhes aqui. Sim, fisicamente também acho que não está preparado, não está 100%, mas seria legal ele jogar, porque é um ganho técnico, né? É um ganho técnico que você pode adquirir. E o Dudu vai ficar fora por bastante tempo, tá? O Dudu saiu no jogo contra o Vasco e. Vamos ver aqui. Uma lesão no joelho, né? Tem aqui, está doendo muito. Aqui as aspas do Dudu, tá com o convite aberto para você, torcedor, entrar e dar uma conferida. Eu acho que não tem quanto tempo, né? Quanto tempo ele pode ficar fora, mas pelo que eu vi, ele vai ficar fora bastante tempo, viu? Fora da temporada, tá aqui no começo, né, pô? Fora da temporada, o Palmeiras, o Dudu fica fora. Eu não sei se fica fora da temporada inteira, né? O departamento médico do Palmeiras consegue recuperar os atletas até antes do tempo, mas, cara, já tá, assim, já é carta fora do baralho. Pensando em Campeonato Brasileiro e Libertadores, não dá mais pra contar com o atleta, né? Deixa eu ver aqui sobre. Ah, isso aqui é a notícia que a gente trouxe ontem, né? O Vasco vai entrar com uma representação, contesta o VAR e vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Vasco tem que fazer tudo isso, né? Tem que ir na CBF, porque, por exemplo, a CBF cara, a CBF não falou se o gol foi legal ou não. A CBF ainda não se pronunciou. Eu acho que era importante a CBF se pronunciar em relação a isso. Ela não se pronunciou ainda, não teve o podcast do CNM falando sobre o lance. Então, a gente está no aguardo, né? Qual que é o posicionamento da CBF em relação ao gol do Vasco da Gama? Deixa eu só olhar aqui para. Não teve ainda, tá? Não eu tava só puxando aqui para ver se realmente não tinha saído nada da CBF. Ainda não tem nada, tá? Não teve nada ainda, deixa eu ver aqui. Então, tem ex-árbitros cobrando, né? O posicionamento da decisão da CBF. Enfim, cara, é complicado, porque nem a própria Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou ainda, nem o chefe da comissão de arbitragem se pronunciou ainda, né? É curioso, é curioso. Isso é algo que deixa os torcedores ainda mais apreensivo e alguns irados. Eu compreendo o sentimento de alguns torcedores, tá? Ontem eu até falei assim, pô, concordo com todas as opiniões. Só que o entendimento que eu tinha, eu concordava com quem dizia que o lance o gol do Paulinho foi legal, e eu concordava também com quem dizia que tinha que ser anulado. Eu concordo com todos os pontos de vista, né? Mas ontem o entendimento que eu tinha mais próximo era como houve um impedimento do Veguete por o Vasco da Gama estar no ataque, ser um lance ofensivo, ser um lance de perigo de gol, após o impedimento, nada mais vale. Porque se marca o impedimento com a bola rolando, existe essa coisa do lance ajustado, né? De você deixar a bola seguir e depois você
o árbitro de vídeo te fala se foi gol, se foi gol, se não foi, se estava impedido ou se não foi. E aí o bandeirinha levanta a bandeira e o árbitro marca o impedimento. Então ali o entendimento que eu tinha ontem era, se o Veguete estava impedido num lance de ataque, o impedimento aconteceu e a partir dali nada existe. Né? Tudo que aconteceu depois, o gol do Paulinho, eu até brinquei, faz parte do multiverso dessa partida. Né? Tá numa realidade alternativa, porque não existe mais jogo após o impedimento, né? Mas o entendimento que eu tenho hoje é, eu falei sobre o lance ajustado, mas o lance ajustado, ele só é válido quando tem gol. O lance ajustado só é válido quando tem gol. E não teve gol. Não teve um gol imediatamente após o impedimento do Veguete, né? Então, o que acontece é que o Richard Rios tira a bola, e quando o Richard Rios tira a bola, o entendimento dos ex-árbitros é iniciou uma outra jogada. Então, a partir daquela ação do Richard Rios, o Palmeiras poderia ter retomado a bola, ter criado um contra-ataque e até feito gol. Mas não aconteceu. O que aconteceu foi que o Paulinho pegou essa bola, deu um chute de raríssima felicidade e fez um golaço, né? E hoje eu tô mais assim, voltado para esse entendimento de que como não aconteceu o gol, o lance ajustado não caberia, né? A intervenção do árbitro de vídeo. Porque o árbitro de vídeo ele interfere no lance ajustado para quê? Para você fazer justiça, com um gol ou não. Como o Vasco não fez um gol imediatamente, ele não lucrou com o impedimento do Veguete, diretamente, né? Eu acho que lucrou indiretamente, mas não diretamente. Não foi uma bola que o Veguete cruzou e aí um vascaíno ajeitou, um atleta do Vasco ajeitou, sei lá, o Peck ajeita a bola e o Paulinho pega essa bola e chuta. Não foi isso. Foi uma tirada de bola, foi uma tentativa do jogador do Palmeiras de limpar a jogada e ele limpa a jogada, só que né, ali o meio-campo do Palmeiras, os atletas que estavam povoando o meio-campo, até deveria ser onde o Richard Rios deveria estar. Se o Richard Rios de repente está ali, naquela posição de meio-campo, ele tirava a bola. Só que ele estava atuando como zagueiro para tirar a bola, né? Então ele limpa, a bola cai no meio-campo, onde ele deveria estar, e ali é onde o Paulinho pega e ele faz o golaço, né? Faz um baita golaço. Então, o entendimento que eu tenho hoje é esse, de que como não houve um gol, não houve um favorecimento direto do lance do impedimento, é, o fato do Richard Rios tirar a bola gera-se uma nova jogada, né? E o árbitro de vídeo não pode interromper aquela jogada, aquele momento, né? Não pode acionar o protocolo do VAR porque não houve um ganho direto, né? Não houve um ganho direto. Então, assim, lance ajustado, beleza, mas como não saiu o gol imediatamente após o impedimento, o protocolo do VAR não é acionado, né? E nem tem que ser acionado. Eu tenho esse entendimento hoje, né? Hoje. Mas assim, volto a repetir, para quem acha que o Vasco se beneficiou porque o Vasco estava no ataque, tá? Então, assim, tem aquele outro entendimento, né? Hoje eu tendencio para esse, de que o gol do Paulinho foi legal, mas assim, você pode ter outro entendimento de que, e cara, assim, eu acho que vale tudo, tá? Eu acho que vale tudo. Eu acho que o Vasco tem que fazer o seu manifesto mesmo, tem que fazer a sua representação, tem que cobrar um posicionamento da CBF. Então, assim, para quem, e muito provavelmente os palmeirenses vão tendenciar isso, para quem acha que o Richard Rios ele teve que voltar para. É o que eu falei, pô, ali onde o Paulinho recebe a bola é onde o Richard Rios deveria estar. E ele teve que voltar para a grande área para limpar a bola do Veguete. Então, você pode ter o entendimento de que, muito provavelmente, os palmeirenses vão ter esse entendimento, de que, assim, em virtude do cruzamento do Veguete que estava impedido, o Richard Rios não estava no seu posicionamento de campo, que era ali atuar como volante, né? E isso necessariamente, necessariamente, assim, indiretamente favoreceu o Vasco, porque o Paulinho recebe ali numa posição de campo onde o Richard Rios estaria marcando ele. Existe esse entendimento também. É o que eu falo. Eu acho que, cara, eu não compro muito essa ideia, né?
Eu não compro muito essa ideia, mas, cara, assim, é o que eu falei. É um lance difícil, é um lance difícil. A decisão está sendo muito contestada por vários ex-árbitros. Eu acho que é praticamente unanimidade em relação aos ex-árbitros de que o lance foi legal, de que o gol do Paulinho foi legal. Mas, cara, assim, pô, já estou levantando hipóteses aqui, né? Assim, se o Veguete cruzar a bola já não é tirar uma vantagem do impedimento, né? Então, assim, são coisas que não dá para saber, cara. Eu não consigo cravar em pedra. Ontem eu tinha entendimento de que, como o Veguete estava impedido, tudo que aconteceu depois não vale. Porque se marca o impedimento com a bola rolando, o jogo ia parar e a bola ia ser a bola ao chão ao Palmeiras. E talvez o árbitro até tenha, o Bandeirinha tenha até visto impedimento e não marcou, porque ele ia fazer o lance ajustado. Então você vê que é complicado, né? Assim, o Bandeirinha não marcou impedimento, mesmo que ele tenha visto. Eu acho muito difícil que ele tenha visto, mas enfim, ele viu impedimento. Não vou marcar porque é o lance ajustado. E logo na sequência acontece tudo e o Paulinho faz o gol. Então se ele decide que ele para lá, só que aí é um problema, né? Ele para ali. E você vê que é complicado, cara. De repente ele levanta a bandeira. O árbitro não apita. O árbitro deixa o jogo seguir. Porque ele vai esperar o lance ajustar. O que acontece, né? Porque assim, o bandeirinha levantou, o árbitro não apitou, acontece o gol do Paulinho. O que ia acontecer depois disso, né? Ele ia olhar pro bandeirinha e falar, não, como o bandeirinha levantou a bandeira antes, não tá valendo mais, né? Eu não sei, então é complicado, cara. Assim, eu não conheço as tecnicalidades assim, da arbitragem, tá? Eu não conheço. Sincero, honestamente, eu não conheço. Sim, a gente ouve com muito respeito os comentaristas de arbitragem e concordo com alguns, discordo de vários, né? Assim, assim, o fato de eu discordar é porque, cara, tem coisas que tem interpretações desses comentaristas de arbitragem que é uma loucura, né? Eles falam sobre posicionamento, sobre intenções, né? Que, cara, assim, para quem tem o mínimo de entendimento de biomecânica do movimento, tem coisa que eles falam que não faz sentido nenhum, né? Por isso que eu falo assim, é importante se ouvir todas as opiniões, mas que você tenha a sua própria. Porque os caras falam, ah, se jogou, né? Para alguns, né? Se jogou. Aí você vai ver, cara, o cara tomou a carga nas costas, tá tudo bem, ele caiu, mas como é que você crava que o empurrão nas costas não é o suficiente para derrubar, né? O pênalti no Caleri, por exemplo, ele deu uma valorizada, mas como é que você garante que aquele empurrão assim, não o desequilibrou a ponto de dele cair no chão? Ah, mas o futebol é um esporte de contato. Sim, mas se é ombro no ombro é compreensível, se é uma carga nas costas, não. Né? Então, assim, são várias interpretações, né? Assim, é muito complicado, gente. Muito complicado. Eu vou guardar o posicionamento da CBF, mas sim, já foi, né? Já foi, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, até porque o Palmeiras fez o gol também. O que, que a CBF vai fazer? Não dá para remarcar o jogo, anular o jogo, né? O Palmeiras fez o gol depois, né? Que se termina 0-0, fala, o Vasco. Mas tudo bem, o Vasco poderia ter pontuado, né? Não sei, cara. Eu não sei o que pode acontecer legalmente. Não deve acontecer nada, né? Com tantas outras partidas que a CBF já reconheceu que houve erros. E, cara, e esse eu acho que tá dentro daqueles erros interpretativos, né? Interpretativos. Como eu falei, cara, você pode ter o entendimento de que começou uma nova jogada e o lance ajustado ali não tem validade. Mas você pode ter um entendimento de que, cara, como o Vasco estava no ataque, necessariamente houve uma vantagem. A menos que o Palmeiras limpa a bola volta para o campo de defesa do Vasco, e aí sim, né? Pô, voltou para o campo de defesa dos caras. Teve dois, três toques na bola, mas não teve dois, três toques na bola, né? O Veguete cruzou, o Richard Rios limpou, o Paulinho pegou a bola e chutou. Então, assim, ainda pode ter o entendimento de que houve uma vantagem. Que eu acho que não. Eu acho que, cara, começou uma nova jogada. Eu tenho esse entendimento hoje. Mas vai gerar muito debate ainda, né? E, assim, o torcedor vascaíno que se sente prejudicado, cara, aquilo que eu sempre falo, tem que deixar seu manifesto,
sabe? Tem que cobrar, tem que ir na rede social da CBF, tem que cobrar, não xingar, né, gente? Não é xingar, mas tem que cobrar um posicionamento dos caras, pô. É assim, são esses caras que orientam a arbitragem. E os caras não pronunciaram, a rodada já acabou, gente, né? O que vocês ficaram fazendo na segunda-feira? Vocês não trabalharam? Queria eu também não trabalhar na segunda-feira, mas eu trabalho, né? Então, assim, o mínimo que a gente espera é que a CBF trabalhe e que se manifeste em virtude de uma decisão polêmica que aconteceu no final de semana. Foi polêmico, pô. Agora, assim, se os caras não se manifestam, aí vai ficar naquela, foi, não foi. Mesmo se a CBS se pronunciar, vai continuar, né? Não, foi, não foi. Mas pelo menos você tem um posicionamento oficial da CBF. Erramos, o Vasco foi prejudicado, mas não tem volta, né? É isso que muito provavelmente é isso que vai acontecer. Eu acho que deve ser esse. É difícil, assim, porque o cinema é muito corporativista, né? Mas eu acho que, imagino eu, tá? Imagino eu que ele vai seguir por essa linha. Imagino eu que ele vai seguir. Se bem que eu não sei, cara. Eu não sei não, velho. Agora, eu concordo que o gol foi legal, mas eu acho que o CNM vai por aquela linha que eu falei, tá? De que, não, como o Veguete cruzou, o Vasco estava no ataque, isso é uma vantagem direta, e o gol foi de forma legal, né? De forma correta, foi anulado, né? Eu acho que é mais capaz do CNM fazer essa pataquada aí, mas tudo bem, né? Mas como eu falei, cara, é um lance muito difícil mesmo. Assim, é muito, mas muito difícil mesmo. Assim, tem alguns lances que realmente eles vão até o limite do árbitro de vídeo, né? Eles vão até o limite. E aí eu não sei qual que é, né? Não sei nem se era bom alguém da FIFA se pronunciar sobre esse lance, né? Esse cara não tem que se pronunciar de nada. Apenas a nível de curiosidade, né? Não é para dar satisfação para o torcedor. Assim, apenas para alguém da FIFA dar essa orientação a nível de curiosidade. Se acontece isso numa Copa do Mundo, qual que seria a decisão dos caras, né? Eu não sei também. Eu não sei. Muito provavelmente eu acho que eles iam anular, né? Porque o protocolo é esse, né? É o anti-gol, né? Lamentavelmente é isso. Foi isso que a gente viu na Copa do Mundo também, né? O protocolo é o anti-gol, né? É o anticlímax, não é? O protocolo não é a festa. O torcedor paga caro para ir ver o jogo de Copa do Mundo e, e os caras priorizam o anti-gol, né? Enfim, é protocolo, né? É o que é, né? É o que é o protocolo. Mas, assim, não tô falando que os caras estão errados, só tô falando que o protocolo eu acho muito questionável, né? Enfim. É isso, gente. É isso. Vou finalizar o podcast de hoje e fica o convite, né, para você, torcedor, acompanhar as notícias. Se tiver algum posicionamento da CBF, a gente comenta. Vamos só voltar aqui, porque eu quero abrir a agenda do dia. Tem tantas outras notícias esportivas no site do Jeff. Fica o convite aberto para você, torcedor, acompanhar lá, tá? Então, terça-feira, vamos ter jogos importantes, né? Jogos importantes. O Internacional vai receber o Bolívar depois de uma grande vitória na altitude de La Paz. E o Corinthians vai visitar o Estudiantes. Jogo muito difícil. Eu sou mais Brasil, né? Eu sempre falo aqui, eu sou mais Brasil. Eu acho que dá pro Corinthians, tá? Eu tô vendo muita gente, inclusive alguns torcedores bastante pessimistas. Eu acho que dá pro Corinthians, cara. Eu acho que dá pro Corinthians passar sim. Acho que dá para passar sim. Mas não pode fechar os olhos para o Campeonato Brasileiro. É só isso que eu tô falando. Deixou escapar pontos importantes no final de semana já. Então, assim, essa seguir na Copa Sul-Americana é legal e seria entretenimento, e eu torço para isso acontecer, sim. Desde que o time priorize o Campeonato Brasileiro. E não é isso que está acontecendo. Eu sou totalmente a favor de uma equipe jogar todas as competições, desde que não abra mão do Campeonato Brasileiro. A Copa tem que ser o bônus. A menos que o Corinthians estivesse ali no G6, né? Aí tudo bem. Mas como não tá numa situação bem incômoda na parte de baixo da tabela, assim, o mata-mata é um bônus, né? Enfim, eu acho que dá pra passar, até porque o Luxemburgo já fez a gestão para esse jogo, né? Ele já poupou o time para esse jogo. A gente vai acompanhar de tudo um pouco. Amanhã a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre essas duas partidas e ouvir uma das coletivas, tá? Encerro por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço. Ótima terça-feira de jogos para todos. E vamos torcer, tá? Vamos torcer. Não,
pedir para os rivais, não seca agora não, né? Deixa para secar depois. Você tem que, talvez, se é melhor secar agora do que depois é mais dolorido, sei lá, mas o torcedor faz a sua fé aí para superar a secada dos rivais, né? Faz a sua fé, faz a sua superstição, tudo vale nesse momento, né? Usar a camiseta do time por baixo da roupa do trabalho, sei lá, né? Faz alguma coisa aí, né? Coloca o bandeirão na janela de casa e por aí vai, né? E por aí vai. Acho que vale tudo para tentar fazer a zica reversa. É isso, gente. Agora a gente saiu por hoje. Muito obrigado. Ótima semana a todos e até amanhã, né? Tchau.